Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. A gente falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Efésios, capítulo 5, os versículos 17, 18, 19 e 20. Bem. O texto diz assim: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então esse texto aqui, ele nos diz, começa nos falando que nós não devemos ser insensatos, que nós devemos buscar conhecer qual é a vontade de Deus para a vida da gente. E quando nós ouvimos falar nessa palavra vontade, qual é o significado dessa palavra? Vontade é a força que nos impulsiona a fazer algo. Nós só fazemos alguma coisa na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, impulsionado por alguma motivação, por alguma coisa. E a vontade é essa força que nos impulsiona a fazer algo. Deus, ele tem sua vontade para as nossas vidas. E muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas no livro de Isaías, capítulo 55, diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os propósitos de Deus para a vida da gente, para a nossa vida individualmente, Deus tem seus propósitos para a nossa vida como família, para a nossa vida como corpo de Cristo. Mas os propósitos de Deus para a nossa vida individualmente são coisas que nós não conseguimos enxergar. Porque Deus, ele está num nível superior, Deus está num nível onde ele consegue ver todas as coisas como elas realmente são. Nós não. Nós estamos limitados à barreira do tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 segundos. Estamos aqui, temos as nossas expectativas, temos nossas perspectivas, temos os nossos propósitos, objetivos, mas nós não sabemos se nós vamos conseguir realizar. Mas Deus não, Deus, ele conhece. Deus, ele sabe aquilo que vai acontecer lá na frente. Deus, ele sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E por isso que essa palavra é tão preciosa para nós. Assim como toda a palavra de Deus, esse texto aqui, ele diz justamente isso, que nós não entendemos muitas vezes quais são os caminhos, os propósitos, os projetos de Deus para a vida da gente. Mas nós podemos confiar nele, que em todas as coisas que ele faz, ele sabe o que faz e ele tem a visão daquilo, e o pensamento, a vontade, o desejo, o propósito dele é maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Amém? Então, em relação a isso, gostaria de trazer uma experiência pessoal minha. De uma situação que aconteceu comigo há mais ou menos 11, 12 anos atrás. E foi uma situação que no começo eu não entendi, não compreendi muito. Eu trabalho assim ministerialmente com louvor desde os meus 11 anos. Alguns irmãos não conhecem um pouco da gente, mas só para contextualizar vocês, eu não nasci aqui, sou paulista. A minha família, a família da minha esposa, todos são de São Paulo, então nós não temos parentes aqui, temos uma família em Cristo Jesus, irmãos, amigos, glória a Deus, que Deus nos deu. Mas parentes de sangue nós não temos aqui. Então eu vim para cá há 11 anos atrás, já namorava a Carla, a minha esposa, na época lá, e 6 meses depois que estava aqui, Deus preparou todas as coisas, nos casamos lá, e viemos para cá depois. Depois disso, estamos aqui vivendo a vontade de Deus. Mas antes disso tudo acontecer, então, como falei, eu sempre fui envolvido no Ministério do Louvor da Adoração desde criança. E quando eu tinha os meus 23 anos, mais ou menos, eu estava indo
atendendo um chamado numa escola em que me chamaram para tocar numa formatura. Eu não me lembro, e até hoje eu não sei como que acharam o meu número, mas a pessoa me ligou, a diretora me ligou e me chamou para conversar nessa escola. E eu fui. Eu fui para conversar com essa diretora, e no momento que eu estava quase na porta da escola, eu fui atravessar a rua. Alguns irmãos já conhecem essa história, né, essa situação, mas para contextualizar dentro do que a gente quer trazer na palavra de Deus aqui. Fui atravessar a rua e um Palio me pegou em cheio. Glória a Deus, o Palio não estava numa velocidade alta, então eu me lembro que o carro bateu em mim e eu saí rolando, machuquei um pouco o pulso, né? E disso aí, o que acabou acontecendo? Eu caí com o peso do corpo em cima da perna esquerda e eu acabei trincando a cabeça do fêmur, né? Então, alguns irmãos não sabem, mas eu sou meio biônico. Todas as vezes que eu vou passar, a gente vai para o aeroporto, é batata, né? A gente tira tudo da moeda, tira todas as coisas de metal dos bolsos, mas sempre apita, né? Que eu tenho uma haste de platina aqui na minha perna esquerda. Então, assim, naquele momento foi algo que eu não entendi, o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. E assim, eu congregava numa igreja lá em São Paulo, era atuante, né? Da mesma forma como eu sou aqui, eu acho que agora eu estou voltando a ser, em termos de trabalhos e tudo, da forma como eu era lá, em termos de, né, enfim, as coisas, os compromissos da gente. Então eu era muito atuante no ministério lá também, e eu tive que parar, porque aí eu me acidentei, acabei ficando 2 meses em casa, né? 20 dias eu fiquei só deitado, não conseguia nem levantar, me sentar, né? E esse foi um tempo em que Deus estava trabalhando na minha vida. Algumas coisas Deus estava trabalhando. A dependência dele. Porque como eu trabalhava por conta, eu não tinha lugares para dar, um lugar para dar aula. Eu já dava aula, mas não tinha um lugar como eu tenho hoje. Então eu ia na casa das pessoas, eu andava o dia inteiro, pegava ônibus, ia para um lado e ia para o outro. E como eu acabei me acidentando, então eu não tinha mais renda. Então Deus acabou me ensinando a viver na dependência dele. E então assim, eu acabei ficando 2 meses em casa, e os irmãos iam me fazer visita até, mas eu não podia ir para a igreja, até porque a igreja onde eu congregava tinha um lance de escadas para subir, e era difícil, né? Complicado, tendo feito essa cirurgia. Mas depois que passou todo esse processo, que eu fui para a igreja, a primeira vez, eu entrei lá, e aí eu percebi que algumas coisas tinham mudado. Eu percebi que o ministério lá estava funcionando perfeitamente sem mim. Não que a gente é alguma coisa, mas a gente sabe quando a gente está num ministério e a gente faz parte de uma engrenagem. E eu percebi que, de repente, ali Deus começou a colocar uma outra peça naquela engrenagem. Eu percebi isso. E uma pessoa, então, alguns dias depois, veio trazer a seguinte mensagem para mim. Falou assim: olha, Deus mandou dizer para você que Ele está te tirando dessa igreja aqui com raiz e tudo. Na época eu não entendi direito, hoje eu entendo. Porque, na realidade, eu congreguei naquela igreja durante 10 anos e eu nunca pensei em sair de lá. Nunca pensei. Então, no sentido de que eu estava já enraizado, já estava envolvido, já estava consolidado ali, né, no corpo, na igreja local. E foi quando eu recebi uma proposta para vir dar aula numa igreja aqui no Bom Retiro, em Curitiba. Alguns irmãos conhecem essa parte da história também. E eu vim aqui para conhecer. Quando eu cheguei aqui, aliás, a pessoa me falou que era para vir ficar 6 meses para formar músicos nesse ministério, nessa igreja. Quando eu cheguei aqui, que eu vim conversar com um pastor, ele havia tido uma dificuldade na igreja e ele precisava de alguém que liderasse o ministério de louvor lá. Então já não era mais 6 meses, mas a pessoa precisava ser membro da igreja. Então nós nos membramos, né, e foi bem o período em que a Carla e eu nos casamos, permanecemos alguns anos naquela igreja ainda. Aprove Deus nos trazer para cá, né, onde nós estamos. E a partir daí, então, Deus mudou a nossa história. A minha história como indivíduo, como homem, a minha história como ministro do Senhor, a minha história também no meu relacionamento, enfim. Tudo aconteceu por conta desse acidente. E se hoje eu estou aqui, foi por causa de um acidente lá atrás, há 12 anos atrás, que eu não imaginava que iria acontecer.
E naquele momento, eu não imaginava que eu estaria aqui, nessa noite, no meio desse povo, né, fazendo as coisas que eu tenho feito, desempenhado aquilo que o Senhor tem entregue nas minhas mãos. Então essa palavra de Deus eu declaro sobre a sua vida, não importa qual é a dificuldade que você esteja passando. Você não está entendendo? Não se preocupe, descanse no Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua vida. Muitas vezes nós nos preocupamos porque nós achamos que Deus é um menino mimado que está lá brincando com a vida da gente como um menino brinca com seu brinquedo. E ele se cansa, joga para lá e deixa largado. Não. A palavra de Deus diz que nós somos filhos. Nós somos filhos. Então, não se preocupe, independente da situação que você estiver passando. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. E os planos dele para a sua vida são maiores do que você pode imaginar. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus nos fala no livro de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas, não são algumas coisas, mas que todas as coisas cooperam, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que servem, que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. E nós somos chamados por Deus para viver uma vida abundante. Isso não significa que nós não teremos problema. Isso não significa que nossa vida seria apenas de sorrisos, seria apenas de momentos alegres. Mas que, independente das lutas, das dores que nós passamos, muitas vezes em algumas situações, em algumas das áreas da nossa vida nós choramos sim, mas significa que mesmo nisso, nós somos consolados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos mantém de pé. E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, a partir do versículo 9 está escrito um texto bem conhecido que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, Igreja de Cristo, nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então esse Espírito Santo que habita em nós, que nos habilita a vencermos todas essas situações que muitas vezes batem na porta da nossa vida e que muitas vezes a gente não vê solução. Mas nós podemos descansar, podemos ter plena certeza que os planos de Deus são maiores. Por quê? Porque existe um Espírito Santo de Deus que habita em nós e que testifica que essa palavra é verdadeira, que essa palavra é fiel e que nessa palavra nós podemos confiar porque ela nunca falhou e jamais falhará. Amém? Quando nós temos o Espírito Santo e nos deixamos ser guiados, ser levados por Ele, então nós podemos falar a linguagem de Deus. Nós podemos salmodiar, como nós lemos no texto, no primeiro texto que nós lemos aqui. O que é salmodiar? Salmodiar é quando nós fazemos a nossa oração, nós trazemos o nosso coração diante de Deus. E isso pode ser feito através da música, através desse período de louvor que nós temos aqui. Quando nós rasgamos o nosso coração e nós fazemos a nossa oração a Deus, dizemos a Deus aquilo que está no profundo do nosso ser, nós estamos salmodiando a Ele. Nós podemos também cantar hinos. O que é um hino? O hino é uma canção harmoniosa em homenagem ou louvor ou honra a Deus. Então, quando nós reconhecemos a Deus na sua grandeza, na sua magnitude, e nós cantamos uma canção, nós estamos cantando e direcionamos isso a Deus, nós estamos fazendo uma exaltação, estamos honrando a Deus através disso. E cânticos espirituais são coisas referentes ao reino, referentes à vontade, aos princípios de Deus. Então é isso que Efésios 5:19 nos ensina, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor. Então isso é algo que deve ser feito com intensidade. Então assim, entendendo esse princípio, gostaria de convidar você, por gentileza, mais uma vez, fechar os seus olhos, por gentileza. E vamos fazer um
um tempo de salmodiar ao Senhor, de nos lembrar durante essa semana os feitos, aquilo que Ele tem realizado. Muitas vezes nós não temos oportunidade, por devido ao tempo, para testemunharmos todos, mas nós podemos, com nosso coração grato a Deus, falar com Ele, ter uma palavra de gratidão, de exaltação. Eu te busco, eu te busco, como fogo rei, meu coração eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Meu querido, isso é salmodiar ao Senhor. É você dizer aquilo que está no seu coração a Ele. E você tem essa oportunidade, mais uma vez, de rasgar o seu coração diante dEle. Sim, Senhor, eu te amo, Senhor, porque Tu és o meu Deus, porque de modo soberano tem feito grandes coisas, Senhor. Eu te amo, Senhor, porque o Senhor me amou primeiro, mesmo sendo pecador, mesmo sendo tão falho, o Senhor me amou. Sim, Senhor, eu te amo, Senhor, mesmo sendo tão pequeno diante da Tua grandeza, Senhor. Por isso venho te exaltar, glorificar o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, exaltamos o Teu nome, porque não há outro Deus além do Senhor, que opera grandes coisas em favor daqueles que esperam em Ti, Senhor. Nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos, Senhor, descansar em Ti, sabendo que a nossa vida está nas mãos de um Deus que pode todas as coisas e que nos ama e que nos cuida e que nos valorizou tanto que entregou o Seu bem mais precioso. Senhor, eu vou ser sincero, Senhor Deus, eu não sei se eu teria coragem de entregar a minha filha, Senhor, para morrer numa pessoa, no lugar de uma pessoa justa. Eu não sei. Como humano, Senhor, eu não sei. Sinceramente, eu não faria isso. Mas o Senhor entregou o Teu Filho, que é justo, para morrer no lugar de nós, que somos tão pecadores.
Como não te amar, Senhor? Como não te amar, Senhor? Como não te amar, Senhor? Oh, manais, xerecas, telemanais. Choremanais, telemanais. Oh, manicas, telemanais, xerecas, choremanais, sequelemanais. Chomerecas, telemanais. Choremanais, telemanais, quetirmanais. Chomanais, fiquimanais. Choremanais, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda exaltação. Só Tu és o Senhor. Aleluia. Só Tu és o Senhor. Só Tu és o Senhor. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser, mais que ao meu ser. Que ao meu ser. O Senhor é digno do nosso aplauso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Isso quer salmodiar ao Senhor. O Espírito Santo, Ele está em nossas vidas, independente dos momentos em que nós estivermos passando. É o Espírito Santo quem nos impulsiona a salmodiarmos, a declararmos a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que muda toda a situação. Não é a força do nosso braço, não é a nossa justiça, mas é a palavra de Deus. É estarmos firmes na palavra de Deus. E é o Espírito Santo que nos dá essa convicção de que a palavra de Deus é para as nossas vidas, independente da situação que estivermos passando. E o quanto que Deus tem feito nas nossas vidas, nós devemos expressar a nossa gratidão a Ele. Salmo de número 98 diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez coisas maravilhosas. Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Deus tem feito coisas que homem algum pode fazer. Coisas que só Ele faz. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça a todas as nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. A casa de Israel sou eu. A casa de Israel é você. A casa de Israel somos nós, que somos lavados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. A vitória de Deus é algo para ser celebrado com júbilo. É algo para ser celebrado. E as outras pessoas, quem está de fora, vai ver e vai contemplar e vai declarar que verdadeiramente esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo.
O mundo aí fora precisa saber o que Deus tem feito em nossas vidas. Pois o nosso Deus é um Deus poderoso e que com braço forte tem alcançado vitória sobre a morte. Nosso Deus alcançou a vitória sobre a morte. Quantos creem? Eu creio. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem alcançado a vitória sobre a morte física e muitas vezes sobre a morte dos nossos sonhos também. Alguns irmãos novos que têm chegado aqui, muitas vezes não conhecem a história da gente, porque muitas vezes nós não temos como conversar, não temos tempo para ter aquela intimidade com todo mundo. Mas eu gostaria de falar rapidamente um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas. E deixar aqui como um testemunho para que isso fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Então, os irmãos que estiveram aqui semana passada, viram um momento em que nós estivemos aqui em cima, a minha esposa e eu, e recebemos a oração pela gravidez dela. Há 3 anos atrás, quase exatamente 3 anos atrás, foi em dezembro também que ocorreu. Minha esposa estava grávida, ela estava de 7 meses. Eu me lembro que nós estávamos aqui organizando a cantata e ela estava internada no hospital, porque a nossa filha, era uma menina também, e a nossa filha, ela estava com 7 meses e o líquido amniótico tinha secado. E com isso, com 7 meses de gestação, tiveram que fazer o parto, tiveram que tirar a Kimberly, né, nossa filha, tiveram que fazer o parto. E ali eu já vi um milagre de Deus, porque ela teve um problema no pulmão, ela veio a falecer 3 dias depois. Mas, irmãos, eu não sei como explicar isso. Ela teve uma complicação no pulmão, porque o pulmão dela não tinha, não estava desenvolvido. Mas na hora que ela foi tirada ali da barriga, ela chorou. Eu ouvi a minha filha chorar. E isso é uma coisa que não poderia ter acontecido, porque ela não tinha o pulmão perfeito. Mas, enfim, nós passamos toda essa situação apoiados pelos irmãos, apoiados pela igreja. E eu posso dizer para vocês, irmãos, nós vivemos o extraordinário de Deus. Eu não vou falar que não foi difícil. Não vou dizer assim que não foi difícil. Foi difícil. Só que a diferença é que a pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, eu acho que ela enlouquece. Ela não tem estrutura para suportar. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é aquele que nos consola. E com a mesma consolação que nós somos consolados, nós podemos consolar as outras pessoas também. Então eu creio que, como eu comecei ali, Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Essa foi uma situação triste que nós passamos, mas nós vimos que a partir disso, começou a desenrolar uma situação na família da gente, que a gente tinha uma dificuldade. Entre a minha família, né, a parte de meus pais e os pais da Carla, não que havia um desentendimento no sentido de briga, não, mas tinha alguma coisa acontecendo no nosso casamento, no dia do nosso casamento, e não ficou resolvido, e isso aí acabou gerando uma coisa, cada um para um lado, e a gente não conseguia juntar. E, através disso, Deus trouxe essa criança, trouxe essa gestação até esse ponto, todas as situações, entre outras coisas, para que a família fosse reestruturada, fosse restabelecida. Então, irmãos, Deus ele teve o propósito dele, e eu glorifico a Deus nessa situação, entendendo que ele está no controle de todas as coisas. Então, glória a Deus, isso é uma situação que já passou, nós somos sarados, somos curados, glória a Deus, agradecemos a Deus pelo apoio, pela sustentação que nós tivemos da igreja, e, enfim, e resolvemos então que nós não iríamos desistir. E o ano passado, a Carla engravidou novamente, e em outubro do ano passado, ela estava com mais ou menos umas 4, 5 semanas de gestação e a gravidez não foi para frente. Ela acabou tendo um aborto espontâneo e, enfim, nós ficamos muito tristes também porque pela segunda vez não havia dado certo. Mas eu não me esqueço de uma vez que houve, para quem conhece o apóstolo San Juan, que esteve aqui conosco, e ele orou, os irmãos da igreja oraram também, e Deus já havia falado conosco que nós seríamos pais, sim. Isso era uma coisa que nós não tínhamos dúvida. Não sabíamos quando, não sabíamos como, mas nós não duvidávamos disso. Porque o nosso Deus ele é um Deus que ele não mente.
A palavra de Deus é verdadeira e fiel. E nós, então, acabou passando o tempo e não vou me recordar quando, mas, enfim, alguns meses atrás, a Carla estava passando meio mal, assim, fomos ver e deu certo, assim, ela engravidou, para a glória de Deus, e nós ficamos meio apreensivos, porque como seres humanos, muitas vezes a gente, é como Pedro. Pedro, ele andava ao lado de Jesus, via os milagres de Jesus, mas ainda existiam algumas coisas nele que precisavam ser tratadas, ser transformadas. Nós somos assim também, no nosso caminhar diário com Deus. E nós fomos fazendo os exames, e para a glória de Deus foi dando tudo certo. As notícias que a gente tinha eram as melhores notícias, e foi caminhando, graças a Deus, tudo segundo a vontade de Deus. E nós resolvemos então que a Carla teria a nossa filha em São Paulo, por conta da casa aqui ser uma casa complicada para ter escadas, esse tipo de coisa, e nossa família estar toda lá. E esse tempo estava previsto para dia 22 agora, e esse tempo nós estarmos lá com eles e tudo. E para elas também é muito importante isso, então nós optamos por isso. Então nós nos organizamos, segunda-feira passada, meus sogros que estavam aqui levaram ela, e enfim, a semana decorreu perfeitamente bem, glória a Deus, a gente conversando. Quando foi na quinta-feira, 5h30 da manhã, celularzinho toca. Eu olho assim a Carla, e já deu aquele gelo, aquele frio na barriga. Aí ela falou para mim, falou assim, olha, amor, que a gente chama assim, mas não fica preocupado, mas a bolsa rompeu e eu estou indo para a maternidade. Eu pensei comigo, meu Deus, e agora? Eu estou aqui a 500 quilômetros de distância, o que eu vou fazer agora? Aí ela falou, não, chegando lá eu vejo certinho se foi isso mesmo que aconteceu, se vou me internar, ou se não, como é que vai ser, enfim. E aí eu já fiquei em alerta, passaram-se alguns minutos, minha sogra ligou, falou, olha, pode arrumar suas coisas aí, arrumar a mala, dá um jeito de vir para cá, porque vão ter que retirar a bebê, porque já não tem mais líquido, tal e tudo. E eu já, orando a Deus, colocando diante de Deus, já acionei os irmãos do grupo, nosso grupo familiar, e os irmãos já estiveram em oração pela gente também. A gente agradece a Deus pela vida de vocês. E peguei o primeiro voo, só que eu só conseguia pegar o primeiro voo que eu conseguia era para 10h20. E essa notícia eu recebi 5h30 da manhã. Então, fiz o que deu para fazer, fui para o aeroporto. No meio do caminho, minha sogra me liga, Elias, nasceu. Eu, meu Deus do céu, eu queria tanto estar lá, mas Deus sabe de todas as coisas, E me mandou uma foto. Irmãos, pensem numa criança perfeita. Alguns irmãos viram. Eu quero pedir perdão, porque não foi possível a gente ia fazer ela tentou gravar um vídeo lá para a gente passar aqui, mas não foi possível, não deu certo. Não tive como trazer a foto, a gente tentou aqui também, não deu certo, assim. Mas algumas pessoas, alguns irmãos já viram que a gente passou pelo WhatsApp, postamos algumas fotos no Facebook. E, assim, a perfeição de Deus na vida dela, assim, sabe? Então, nós glorificamos a Deus e nossos corações estão muito, muito gratos a Deus, porque Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa. Ela chegou um pouquinho cedo, mas Deus preparou todas as coisas. Cheguei lá um pouquinho atrasado, umas 6 horas depois que ela nasceu, mas pude pegar a minha filha, sentir o cheirinho dela, glorificar a Deus, orar ali com ela, com a Carla, declarando a graça, a presença de Deus sobre a vida dela, declarando mesmo que ela já é uma mulher de Deus, que vai viver para cumprir o propósito de Deus na vida dela, em nome de Jesus. Então, assim, irmãos, muitas vezes nós não entendemos o processo pelo qual nós passamos, mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus está olhando as coisas de cima. Nós muitas vezes estamos aqui embaixo e não percebemos um palmo da nossa frente. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. Então, no momento de gratidão a Deus, eu gostaria de convidar você, por gentileza, a se levantar mais uma vez. Queria fechar esse tempo aqui cantando um cântico de gratidão. E se você tem... Convidar o pessoal do Ministério da Música, por gentileza. Se você tem algo no seu coração que você gostaria de agradecer,
Você pode aproveitar essa canção também e fazer com todo o seu coração. Colocar intensidade nisso, porque o Senhor, Ele vai receber. O Senhor, Ele vai receber. Deus é aquele que muda a história das nossas vidas. A palavra de Deus fala que Ele faz com que um solitário viva em família. Aí assim, eu não sou solitário porque eu tenho uma esposa maravilhosa, glória a Deus. Tenho irmãos, tenho uma igreja. Então eu não sou solitário. Se Deus pode fazer isso com uma pessoa que é solitária, por que Ele não podia fazer isso comigo? Que é muito mais fácil ainda. Então a palavra de Deus para a sua vida é isso, meu querido. Não importa qual é a dificuldade que você está passando. Deus, Ele conhece todas as coisas e está no controle de tudo. Então se você tem motivos para agradecê-lo, aproveite esse momento.